O nosso jornalismo brasileiro hoje é completamente parcial. Quando um jornalista vai entrevistar o Lula, sempre tem aquelas perguntas fáceis. Mas quando vai entrevistar o Flávio Bolsonaro, sempre quer fazer aquela pergunta tendenciosa, tentando pegar algum tipo de resposta que possa ser usada contra o Flávio Bolsonaro. Foi assim na época do Bolsonaro e não está sendo diferente com o Flávio Bolsonaro. Uma repórter do UOL foi fazer uma entrevista com Flávio Bolsonaro, que estava passando pelos corredores do CEPAC, e veja as perguntas que ela faz para o Flávio Bolsonaro, completamente tendenciosas. E óbvio que o Flávio Bolsonaro consegue responder com muita sabedoria e quebrando toda a narrativa da jornalista. Uma entrevista espetacular para assistir. Peço para que vocês assistam do começo ao fim, mas antes de passar o vídeo, obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso canal. Já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal para estar recebendo esse tipo de conteúdo. Agora dá uma olhada nessa entrevista. Para começar, se o senhor for eleito presidente, o seu pai vai ter um cargo no seu governo? O meu pai não tem nem condições hoje de assumir um cargo, mas se Deus quiser ele vai subir a rampa junto comigo em 2027. Porque essa injustiça que é cometida contra ele e contra milhares de outros brasileiros, perseguidos políticos, ela vai ter que se acabar. Isso é necessário que aconteça para o Brasil retomar a sua normalidade. Ele vai ser sempre alguém que que eu vou consultar para tomar decisões, mas o candidato sou eu. A partir de 2027, se for essa a decisão do povo nas urnas, o presidente serei eu. Seu pai acabou de ir para domiciliar, com isso ele fica mais perto da Michelle. Queria saber se o senhor, os seus aliados, que ela possa ter mais influência na campanha. Não, de forma alguma. Eu trabalhei muito também para que o presidente Bolsonaro, meu pai, fosse para domiciliar humanitária. Ele vai estar muito mais bem cuidado em casa, com a Michelle, com a família, com profissionais de saúde que possam estar acompanhando ele permanentemente, como fisioterapeuta, enfermeiros. Então, estou muito feliz que ele está lá. E assim, eu acho que a gente tem que parar de ficar criando essas falsas narrativas, como se a Michelle quisesse uma coisa, eu quisesse outra. A gente está alinhado no mesmo princípio de evitar o desastre que seria o Brasil ter mais de 4 anos sendo governado pelo PT, então ele vai estar muito melhor cuidado em casa, junto com a Michelle, junto com a família, sempre que eu puder estar lá, vou estar junto com ele também. Não tem absolutamente nada que possa acontecer para que haja alguma mudança com relação à minha pré-candidatura. Nada, o Tarcísio não poderia voltar ao jogo. O Tarcísio está completamente alinhado. Eu acho que a gente é preciso virar essa página dessa desconfiança com relação ao Tarcísio, com relação à Michelle, com relação a qualquer outra situação, porque o cenário está posto, as pesquisas estão mostrando qual é o caminho que o Brasil pretende seguir. Se há uma coisa em comum com todas as pesquisas que estão saindo, é essa tendência de crescimento do nosso lado e derretimento do Lula em todo o Brasil. Deixa eu te perguntar uma coisa, o Milei fez um ajuste fiscal bastante rigoroso no governo dele, o mercado aprovou. Este é o seu modelo também? É isso que o senhor pretende fazer no Brasil? O Brasil, a partir de 27, vai sofrer uma profunda modernização de toda a sua máquina pública. Nós vamos promover tesouraços para que possamos desburocratizar, revogar normas regulamentadoras, revogar essa série de decretos que existem aí para atravancar os empreendimentos, que só causam insegurança jurídica. Então o Brasil vai ter que passar por uma modernização geral. Tesouraços onde? Tesouraços em diversas áreas de burocracia, em todas as áreas que você possa imaginar, porque o que o governo Lula fez foi aumentar a burocracia, aumentar impostos, então tesouraços também na redução de impostos. Onde eu puder cortar imposto que o Lula aumentou, eu vou acabar com todos que eu puder. Vamos fazer um estudo, obviamente, amplo, a parte econômica para garantir essa segurança jurídica, garantir essa desburocratização, garantir a simplificação tributária. Essa reforma tributária que foi aprovada está se mostrando aí que ficou ainda mais complexo, ainda mais difícil para os pagadores de impostos no Brasil se organizarem, conseguirem andar dentro da lei. Então continua o manicômio tributário e a gente vai ter que sim olhar para todas essas questões e fazer com que o norte vai ser sempre a desburocratização, a simplificação, a redução de impostos e causar a segurança jurídica tão sonhada e tão necessária para o nosso país. Falando em economia, já tem algum nome para a fazenda? Não, assim, não tem nomes ainda nem para fazenda, nem para nenhum outro local. Mas quem que está trabalhando no teu programa contigo? Dezenas de pessoas, dezenas. É o Saxida quem comanda? Saxida, não tem nem... Quem mais? Quem está comandando sou eu. Eu é que estou ouvindo diversos grupos diferentes. Ainda vamos colocar no papel quais vão ser ali os pilares.
mas podem ter certeza que o meu ministro da Economia ou ministra da Economia vai ser muito melhor do que o Haddad, né? Porque é muito difícil conseguir superar ele. Poderia ser Alguém que conseguiu levar, em função da sua incompetência, da insegurança jurídica produzida no Brasil, o Haddad conseguiu levar mais de 200 indústrias para o Paraguai. Então a gente não pode admitir, né, que pessoas como o Tachad, mais uma vez, que não entendem nada de economia, possam ter chance novamente de afundar tanto o Brasil nesse caos que se encontra hoje. Então, certamente, vai ser alguém, primeiro, que entenda de economia, e segundo, infinitamente melhor do que ele. Eu queria te perguntar o seguinte, o senhor não tem falado muito sobre o caso do Banco Master, a gente sabe... Eu falo direto, gente. Vocês querem que eu fale todo dia, eu falo todo dia. Vamos. Preocupa o impacto sobre os partidos de direita? Era isso que eu queria saber, porque vejo o Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil, que seu pai está citado aí como amigo de vida do Vocaro. Esse foi um esquema que começou no governo do PT da Bahia. Foi ali que começou todo o início dessa alavancagem do sócio do Vocaro, o banqueiro Augusto Lima, quando ele compra uma estatal baiana por um preço pequenininho e revende rapidamente por o triplo do preço. Quer dizer, o governo do PT fazendo privatização já tem uma desconfiança, né? Se o PT está privatizando alguma coisa, tem sacanagem. E foi o que aconteceu na Bahia. O governador que permitiu esse grande roubo aos cofres públicos, que depois amarrou os servidores públicos em consignados impostos de uma forma obrigatória, depois impedidos que eles saíssem, cobrando-se taxas de juros muito altas dos servidores públicos na Bahia. Esse mesmo governo que promoveu esse início de todo esse escândalo é o Rui Costa, que hoje é ministro do Lula. Mas agora a gente vê o Ciro Nogueira, o Rueda... O presidente do Banco Central, me diga lá, chamado para reuniões fora da agenda com o Lula. Quer dizer, o Galípolo Lula, Vocaro, Jacques Wagner, Guido Mantega. Mas e o Campos Neto? Não tem como vocês quererem vincularem a questão do Banco Master com o governo Bolsonaro, com alguém de direita. Isso está completamente fora de cogitação. Quer dizer agora que o presidente Bolsonaro vai fazer algum esquema de corrupção para favorecer o PT, para favorecer os amigos do Lula, para favorecer o filho dele, inclusive. Seu pai chegou a estar com o Vocaro em algum momento? Ou conheceu? Não tem nenhuma vinculação. O seu pai ou conheceu? Conheceu o Vocaro? Nunca esteve? Assim, gente, obrigado. Vamos lá, vamos focar em combater a corrupção, vamos resolver o caso Master e essa conta. Última pergunta, vice. É o Zema mesmo? É o Zema? É o Zema mesmo? Não está resolvido ainda. Quando que resolve? No momento oportuno, quando a gente tiver a coalizão partidária. Hello, everybody. Great honor to be here. Ladies and gentlemen, I know many of you are looking at me right now and thinking you recognize me from somewhere. You are probably thinking of my father, former president of Brazil, Jair Bolsonaro. Here he is with Donald Trump at the White House in 2019. They called him the Trump of the tropics because he was loved by the people and cared their values without mincing words. Here, he's speaking from this very stage at CPAC 2023, when many of you gave him a standing ovation. And here, he's last week in the hospital where he spent his 71st birthday under arrest, sentenced to 27 years in prison, imprisoned for corruption. Like all Latin American leaders? No. Imprisoned and convicted for 27 years, the rest of his life by lawfare, almost identical to what Donald Trump suffered here in America. The formal charge is similar to what President Donald Trump faced, insurrection. Sound familiar? But the real reason is the same. The greatest political leader in my country is in prison for defending our conservative values without fear and opposing the system with everything he had. Thank you.
My father fought against COVID tyranny. He fought against drug cartels. He fought against global elite interests, against the radical environmental agenda, against the woke agenda that destroy families, that above all, he fought for freedom. My father was also Donald Trump's ally and the last world leader to recognize Joe Autopen Biden as president. They tried to assassinate him, just like they tried to do with Donald Trump. They could not do it. And now, he's in prison, just like Donald Trump would be if you had not fought successfully to save him. We, Brazilians, are still fighting, because when they imprisoned my father, they brought this man back to power. The same people who imprisoned my father took this man, socialist ex-president Lula da Silva, convicted multiple times for corruption, out of prison and put him back in the presidency. All of this under a flood of USAID money and massive interference from the Biden administration. The result? Brazil is living another devastating economic crisis, a public security crisis with huge expansion of narco-terrorist cartels and multiple corruption scandals involving even Lula's own family members. Interlocutores do PL admitem que Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior devem ter participação em um eventual governo de Flávio Bolsonaro. Vocês acompanharam aqui no Poder Expresso ontem o governador Romeu Zema também dizendo, que ele não se furtaria em ser ministro numa eventual presidência de direita. Essa informação sobre Ronaldo Caiado e sobre Ratinho Júnior está na coluna da Marcela Matos. Ao SBT News, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o projeto é reunir os melhores governadores numa eventual presidência de Flávio. Segundo ele, Caiado deve assumir o Ministério da Segurança Pública. Olha só, o Valdemar já tem um ministério na cabeça, que precisaria ser recriado. Já Ratinho ainda não tem uma definição, mas, nas palavras de Valdemar, fez uma administração, aspas, maravilhosa e poderia atuar em qualquer área. Natália Fruê, minha parceira, vem para cá. O Valdemar é divertido, Ele já tem um ministério na cabeça ali dele, mas o que parece estar se desenhando, à medida que o Ratinho Júnior vai ficar em casa para tentar vencer, que seu sucessor vença, o Sérgio Moro, vai ficar sem mandato. Romeu Zema está se recusando a ser vice porque quer manter o novo em evidência, é o que tudo indica, fazer uma campanha presidencial, admitiu aqui para nós que poderia integrar um novo governo, então o Valdemar já vai pensando até num ministério para Flávio Bolsonaro. Já vai pensando, Raquel, e aí a gente tem que fazer o link com aquilo que a gente falava anteriormente sobre as pesquisas. Quando esse assunto que a Marcela traz de ministérios, ele surge já nessa época do ano, a gente está ainda em março, quer dizer, já é uma sinalização no seguinte sentido: se vocês estiverem conosco, nos ajudarem, mesmo que de forma indireta nessa pré-campanha, se, por exemplo, se Ronaldo Caiado é anunciado e faz um gesto logo ali adiante de retirada da candidatura, tudo isso agora no bastidor certamente entra nas conversas entre quem há muito tempo faz articulação política, que é o caso de Valdemar Costa Neto, e não é errado a gente afirmar que sim, ele está negociando, pode negociar já esses ministérios. Só que eu acho muito cedo, Raquel? A gente sabe que na eleição, em política, meses, como a gente faltam mais aí de 6 meses para a disputa de outubro, é muito tempo. A gente pode ter várias reviravoltas nesses próximos meses. Foi o que eu falei. Desde a época do Bolsonaro, os jornalistas brasileiros fazem perguntas maldosas. Eles gostam de levantar a bola para o Lula
Quando um jornalista faz uma pergunta um pouquinho mais maldosa para o Lula você vê que ele perde completamente a paciência, na maioria das vezes vira as costas e vai embora. Com Bolsonaro não era assim, Bolsonaro respondia, e com Flávio não está sendo diferente. As perguntas vêm com tendências maldosas, mas Flávio, com muita inteligência, muita sabedoria e calma, consegue responder e quebrar a narrativa dos jornalistas. Vai ser assim até as eleições. Com certeza, Flávio vai ter que ter muita paciência, muita sabedoria, porque esses jornalistas vão para cima dele com tudo. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da entrevista? O que vocês acharam do vídeo no todo? Deixem aqui nos comentários para mim. Quero muito saber a opinião de vocês. Peço novamente para vocês curtirem o vídeo, caso ainda não tenham curtido. E se inscrevam aqui no canal, se não se inscreveu ainda, para estar recebendo esse tipo de conteúdo. Pessoal, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.